atual governo, digamos, radical do Netanyahu, está numa atitude de negação dos perigos que a região coloca e tentando jogar o Irã como o primeiro problema para deixar para trás o problema palestino. A solução do problema palestino é indispensável, é necessária, mas, como disse o professor, não é suficiente para resolver toda a problemática da região. E o próprio terrorismo, embora alimentado pela permanência do problema palestino, tem razões intrínsecas ao mundo árabe. Quer dizer, a própria monarquia saudita é um dos alvos do Bin Laden saudita. Então, o terrorismo não vai desaparecer, mas ele será atenuado. Então, eu acho que agora nós temos um governo americano com uma postura mais esclarecida, uma visão maior da coisa, um contexto mais amplo e mais complicado até, justamente porque se perdeu muito tempo. Mas, por isso mesmo, está dado o sentido de urgência para resolver o problema. A dificuldade é maior, mas eu espero, enfim, há mais campo para a diplomacia e há diplomacia pronta para entrar em ação. E isso é que eu acho que é bom. O que essa diplomacia vai enfrentar, Marcos? Eu vou, na verdade, inverter uma questão feita no primeiro bloco. Correndo o risco que um ou outro assinante me interprete mal. Eu não estou colocando Irã e Israel no mesmo pé, mas a pergunta do ponto de vista do diplomata é a mesma. Nós queríamos saber no primeiro bloco, e foi até a pergunta, se não me engano, a você, Peter, é possível negociar com a liderança do Irã? A pergunta agora é a seguinte: é possível negociar com este governo israelense? Vejo que sim, né? Mas não é uma negociação fácil, né? Eu acho que por que o sim, né? O sim, eu acho que seria possível simplesmente porque Israel precisa muito dos Estados Unidos, né? Então essa dependência pode fazer com que Israel seja, não por uma vontade própria negociar com os Estados Unidos, mas por conta dessa necessidade. Não por vontade própria de querer negociar a questão dos assentamentos. Negociaria por imposição? Não por imposição, mas por causa da necessidade, da interdependência entre esses dois, com relação aos Estados Unidos. Uma interdependência aí assimétrica, porque Israel depende muito mais dos Estados Unidos. Peter, eu conheço sua obra, sei que você também é um acadêmico preocupado com o papel da personalidade na história. E a gente falou agora há pouco de várias personalidades no Irã e da capacidade que uma e outra tem de influenciar ou não acontecimentos. Você mencionou o Ayatollah Khamenei, que incorpora ideias, o Ahmadinejad, poderia ser diferente se fosse Mossavi. Nós temos um governo eleito, legítimo, democrático em Israel, com alguns personagens que, da mesma maneira que outros políticos em outros países, provocam certa indignação em muitos países, particularmente o ministro das Relações Exteriores israelense, que é descrito pela imprensa israelense como um racista. Que papel esses personagens têm neste momento no Oriente Médio? Falando do governo israelense. É uma pergunta desafiadora, mas eu acho que estas personagens são, por si, obviamente elas têm seu papel autônomo, mas elas são também reflexões de conjunturas políticas concretas. No caso de Israel, eu acho que a conjuntura de desespero de alcançar um acordo com os palestinos. Desespero de alcançar? Sim, desespero. No sentido de querer? De querer, nós sabemos, por, aliás, pesquisas de opinião pública bastante recentes, que algo como entre 70% e 80% dos israelenses estão a favor de uma solução de dois Estados, o Estado de Israel, o Estado judeu, ao lado de um Estado independente palestino, a solução de dois Estados. Isso você está falando da opinião pública. Opinião pública israelense, e nós sabemos também que tem maiorias um pouco menores, mas ainda maiorias convincentes para uma mesma solução do lado palestino. É recente. Então não é que as populações não querem a paz. Ambos querem eventualmente a paz. Você me perguntou sobre Israel. A experiência sobre o governo israelense. Sobre o governo israelense. Nos últimos anos, a experiência vista do ponto de vista do eleitor israelense é que o que nós fazemos não tem um parceiro árabe que quer fazer a paz conosco, palestino que quer fazer a paz conosco. E, na realidade, a situação do lado palestino é ultra complicada, com dois campos
de Abu Mazen, a OLP, a Autoridade Palestina, por um lado, que quer fazer um acordo... Só para o esclarecimento do assinante. Sim, e Hamas que rejeita. Uns são os herdeiros de Arafat, os outros são os herdeiros da mais pura tradição islamista. Sim, e são apoiados pelo Irã, para religar ao nosso grande tema agora. Então, eu acho, para responder, é um sentimento de desespero. Nós só podemos nos preparar para o pior, para mais guerras, para mais violência, e eles vão, então, voltar para uma liderança mais radical. E isto complica as cartas, obviamente, pois isto se torna uma profecia que se autorrealiza. Por outro lado, para religar ao que meu colega aqui disse, eu não acho que nem com Netanyahu seria necessariamente impossível fazer avanços. O último discurso dele, eu sou declaradamente não um grande admirador de Bibi Netanyahu, mas pela primeira vez ele abertamente admitiu nós podemos eventualmente conviver com um Estado palestino. Então, pela primeira vez, ele quebrou sua própria ideologia do grande terra de Israel, que negaria, impossibilitaria um Estado palestino, ou seja, a solução dos dois Estados. Ele condicionou eles devem nos reconhecer como Estado judeu, o que é um absurdo em termos políticos realistas. Ele condicionou, deve ser um Estado desmilitarizado e toda uma outra série de reivindicações, mas elas podem fazer exatamente a pauta de negociações. Você acha que ali se abriu uma porta? Olha, eu acho que está havendo um cabo de guerra entre Obama e Netanyahu. Essa concessão do Netanyahu, a meu ver, foi mais retórica do que real. E eu acho que nós estamos no momento da verdade para a situação do Oriente Médio e para a política externa inovativa do Obama. Se o Obama não souber, digamos, peitar de um lado Netanyahu, de outro lado o Irã e outras situações, e realmente chegar a um conjunto de entendimentos que pacifique a região, ou pelo menos reduza a tensão na região, será um fracasso muito grande. E as consequências aí poderão ser muito sérias, porque podemos vir a um conflito bélico novo, seja um ataque israelense ao Irã, ou uma desestabilização maior na região. Aliás, bem na parênteses, que nós temos uma audiência muito interessada também em livros. Há um livro recente lançado nos Estados Unidos pelo David Sanger, chama-se Inheritance, no qual ele diz que em setembro o governo israelense teria pedido autorização ao Bush para um ataque contra o Iraque, mas isso coincidiu com 15 de setembro, com a quebra do Lehman Brothers. E aí, de acordo com o David Sanger, que é um jornalista de muito prestígio nos Estados Unidos, o Bush disse: agora com a quebra do Lehman Brothers eu não quero nem saber de problemas, vocês fiquem quietinhos onde vocês estão. Abriu-se uma porta para a negociação? Se você disse com relação ao Netanyahu. Exatamente. Vejo que sim, né? Mas eu acho que eu vou como colocou Abdenur, né? Talvez foi mais retórica, mas é uma retórica que abre a possibilidade do diálogo, eu vejo. Né? Porque ele, obviamente, vai ser cobrado por isso nas mesas de negociações, quando tiver que sentar e discutir as questões do Oriente Médio. Né? Mesmo sendo uma retórica, acaba abrindo a possibilidade. Né? Peter, você descreveu de uma linguagem muito viva o que me parece ser um dilema enorme na sociedade israelense. Por um lado, por isso até quando você falou, eu falei, você disse desespero de procurar uma solução. Quer dizer, como você descreve, uma clara maioria que percebe que a longo prazo os interesses do Estado de Israel e seus habitantes estão ligados a algum tipo de solução duradoura. Absolutamente. Agora, as eleições, particularmente as últimas, colocam em situação de tomar decisões aqueles que se negam a aceitar o que o resto da humanidade, eu estou falando aqui resto da humanidade porque eu estou dizendo a grande maioria dos países acha absolutamente essencial que a política de assentamentos seja paralisada e ande para trás e que os territórios ocupados de alguma maneira sejam devolvidos. Que possibilidade disso tem de acontecer?